Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live de hoje, do Centro Espírita Vicente de Paulo, de Bauru. E hoje nós temos a grande satisfação de ter aqui a nossa amiga, nossa irmã, Carina Rafael de Marília. Boa noite, Carina. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Olá, amigos. Nós queremos agradecer esse convite tão carinhoso do Centro Espírita Vicente de Paulo de Bauru. Já agradecemos na pessoa do Paulo e dizer que essa casa, viu, Paulo, é muito querida ao nosso coração. Portanto, é uma alegria nós estarmos aqui juntos, mesmo virtualmente. Agradecemos demais a oportunidade. Muito bom. Obrigado, Carina. Nós aqui agradecemos. Então, como sempre, nós vamos fazer a nossa prece inicial, depois eu passo a palavra para a Carina, que vai nos explicar o tema da noite. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, agradecer pela oportunidade da vida, do aprendizado, e todas as experiências que nos concede para o nosso crescimento moral, espiritual, e por colocar na nossa vida a doutrina que esclarece e consola, nos ajuda a criar um caminho melhor, compreensão, de caridade e amor próximo. Na noite de hoje, reflexões importantes sobre a nossa existência, a nossa saúde, do que adoecemos, e rogamos assim que os espíritos amigos possam abençoar, incluir a nossa irmã na sua fala, para que toque os nossos corações e possamos fazer uma reflexão em torno de um tema tão importante e tão particular para cada um de nós. Amado Mestre, abençoa e ampara a todos que estão assistindo essa live nesse momento, aos nossos entes queridos, os nossos familiares e aqueles outros que eventualmente não puderam estar conosco na noite de hoje. Obrigado, Mestre, pelo teu amor, pela tua bondade. Fique conosco, hoje e sempre, graças a Deus, e assim seja. Muito bom. Carina, fica à vontade, a palavra está com você, qualquer coisa eu estou por aqui, tá bom? Obrigada, Paulo. Queridos amigos, boa noite, mais uma vez. Eu sou uma trabalhadora lá do Núcleo Espírita Amor e Paz de Marília, sou médica radiologista com área de atuação em ultrassonografia, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre saúde, doença, por que adoecemos, e principalmente como a doutrina espírita nos ajuda no enfrentamento positivo da doença. E as referências da nossa fala nós vamos citando ao longo da exposição. De início, meus amigos, eu gostaria de reforçar a importância da contribuição do pensamento espírita no entendimento do processo de saúde e doença. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E através do entendimento dos seus conceitos fundamentais que alicerçam a nossa fé, que é baseada na razão, na lógica, nós conseguimos compreender o nosso contexto existencial como espíritos imortais e dar um sentido maior para a nossa vida. E esse é um ponto fundamental para o entendimento e enfrentamento da doença, a vida valorizada e com um sentido mais profundo. Então, os conceitos ou pilares doutrinários que sustentam a nossa fé e que nos motivam a posturas proativas. O entendimento trazido pela doutrina através do entendimento de Deus. Questão número 1, o Livro dos Espíritos, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, com perfeições infinitas e, portanto, as suas leis são perfeitas. Então, a dinâmica de funcionamento da lei de Deus na qual nós estamos inseridos é perfeita. Além disso, a imortalidade da alma, a reencarnação, o intercâmbio entre os dois mundos, físico e espiritual, a pluralidade dos mundos, pilares esses que demonstram a justiça divina na regência do universo e a evolução do espírito, que foi criado simples, ignorante, sem complexidade, mas que traz dentro de si potencialidades em germes, que serão desenvolvidas ao longo do processo evolutivo pelas reencarnações, até se tornar um espírito muito evoluído,
como Jesus, um espírito puro, conforme nós aprendemos na escala espírita de O Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, no momento em que tudo vai mal, na dor, na aflição, na doença, na pandemia, ou seja, diante dos desafios que a vida nos apresenta, o Espiritismo nos dá respostas. É sustentáculo da alma, clareando, ajudando a entender os ensinamentos de Jesus e o nosso contexto existencial, o nosso papel na vida. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Cristo Consolador, lá no item Jugo Leve, belíssimo capítulo, Kardec seleciona como tema central desse capítulo, para fazer a construção desse capítulo, os versículos de 28 a 30 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, e que vai dizer assim, lindamente: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, ou seus ensinamentos, não vêm tirar a dor, que é estímulo evolutivo, e nem prometeu a solução imediata para os nossos problemas, ou a cura da doença. Mas o Evangelho, e agora à luz da doutrina espírita, tira o desespero, consola, alivia, auxiliando, amenizando o sofrimento e dando uma direção e um sentido para eles. O jugo, a direção de Jesus é suave porque está envolvida com a lei do amor e da caridade, e isso deixa o fardo mais leve. Kardec comenta nesse capítulo que todos os sofrimentos, misérias, dores físicas, decepções, perdas de seres queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. E é a partir dessa leitura existencial que o paradigma médico espírita não considera apenas o corpo físico e uma existência apenas, mas o espírito imortal em evolução dentro de todo esse contexto que nós colocamos desses pilares, e isso muda tudo. Muito bem, a partir disso nós vamos entrar agora no conceito de saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como sendo um bem-estar, um completo bem-estar físico, mental e social. Portanto, saúde não é só ausência de doença. No entanto, essa definição não leva em consideração o espírito. E a medicina espírita, ela aprofunda essa definição, colocando a prioridade de tudo no espírito, considerando o ser humano como um ser integral, composto por uma complexa morfofisiologia, que engloba o corpo físico e o perispírito, que é o envoltório semimaterial do espírito, trazido por Kardec no século XIX, e outros corpos sutis, que conhecemos hoje, sobretudo através das obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E o benfeitor espiritual Emmanuel aprofunda esse conceito de saúde na obra O Consolador, na questão 95, e diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. E é esse conceito que a medicina espírita trabalha. Muito complexa essa definição. O que seria uma alma em perfeita harmonia? Nesse nosso momento evolutivo, aqui encarnados no mundo de provas e expiações. Porque os espíritos imperfeitos de terceira ordem da escala espírita do Livro dos Espíritos somos nós. Será que existe alguma alma em perfeita harmonia? Uma alma nesse estado esteve entre nós, meus amigos, há mais de 2000 anos, Jesus. Um espírito puro, o espírito mais perfeito que já passou pela Terra. Portanto, um espírito com saúde plena e integral.
Então, levando em consideração essa definição de saúde trazida pelo benfeitor Emmanuel e o paradigma médico espírita, nós vamos analisar uma orientação que está na obra Nosso Lar, por André Luiz, através do Chico. E o capítulo é O Médico Espiritual. Então, André Luiz foi resgatado por Clarencio das regiões espirituais inferiores, está internado no Hospital da Colônia, Nosso Lar, se recuperando, quando recebe a visita de Clarencio e do médico Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia. Luna vai explicar a André Luiz a condição do seu desencarne, a sua condição na espiritualidade do perispírito. Faz uma ausculta no perispírito. Então, ele examina o corpo espiritual de André Luiz e vai relatando o estrago, as lesões e suas causas, que são profundas, e diz que André Luiz foi um suicida indireto. André Luiz discorda, ele ainda não tem entendimento, e Luna vai dizer a ele que não adianta discordar, o organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, o corpo espiritual. E mais à frente ele vai dizer o seguinte, a oclusão intestinal, André Luiz teve uma obstrução intestinal, foi operado, a situação complicou e um pouco tempo depois ele desencarnou. Então, o Luna explica que a oclusão intestinal aconteceu pelo câncer, e este por algumas leviandades de André Luiz. E ele diz que a doença talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da esperança. Olha, aqui nós já temos um ensinamento profundo, a importância do padrão mental amoroso, e, consequentemente, isso reflete na nossa maneira de ser. Pode mudar o curso da doença, ele disse, menos grave. E pergunta para André Luiz, você nunca imaginou que a cólera fosse um manancial de forças negativas para nós mesmos? Portanto, a irritação, o estresse crônico, as explosões de raiva, de ira, prejudicam em primeira instância a nós mesmos. Depois o outro que convive conosco, que tem que lidar com essa inadequação. Então Luna vai dizer para André Luiz que a ausência de autodomínio, a inadvertência do trato com os semelhantes, as quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera de seres doentes e inferiores. E ele está dizendo que André Luiz não tinha domínio sobre si mesmo. E Emmanuel, benfeitor espiritual, na obra Pensamento e Vida, no capítulo 15, intitulado Saúde, corrobora essa orientação de Henrique de Luna. Então ele vai dizer assim, que a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas, zonas doentes, de natureza particular no cosmo orgânico, no nosso organismo, impondo às células a distonia, a desorganização, pelo qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo leira fértil, então um campo fértil, a cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Então, o que ele está dizendo para nós? Que a ira, as explosões de raiva, o desespero, os desequilíbrios internos emocionais e sentimentais gerados por nós, pela nossa má administração das questões, provocam falhas no sistema imunológico, gerando adoecimentos nos órgãos menos resistentes, então naqueles órgãos mais sensíveis. E isso acontece, meus amigos, em algum momento da nossa jornada evolutiva. E mais à frente, ele vai dizer que as nossas emoções doentias mais profundas,
quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. E, de fato, hoje nós já temos referências científicas desta relação psiquismo saudável e sistema imunológico forte, sustentando o que os benfeitores estão nos dizendo. Então, essa falha no sistema de defesa, no imunológico, é causada pelo desequilíbrio emocional sentimental, relatado por Emmanuel e Henrique de Luna, e também pelos nossos abusos, desregramentos, falta de disciplina em todos os níveis, maus hábitos a nível físico, e que nada mais são do que o reflexo do nosso campo interno, desequilíbrio íntimo. Porque se eu como demais ou eu como de menos, algo não vai bem no meu campo interno. As minhas atitudes, elas refletem isso, o meu interior, o meu funcionamento psíquico. E cabe a nós o esforço da disciplina, acionando a vontade para realizarmos as mudanças saudáveis no nosso estilo de vida e desenvolvermos recursos emocionais para aprender a lidar com as dificuldades, com os desafios da vida, porque nós temos condições para isso. Nós temos um tesouro íntimo que são as potencialidades da alma. Nós temos a essência divina, meus amigos, nós somos filhos de Deus. Então a doença, ela é uma das expressões do indivíduo na vida. E muito importante uma questão, não significa que se eu estou doente, necessariamente sou ou estou desequilibrada. Então veja, Chico Xavier trazia inúmeras enfermidades. Ele era desequilibrado? De maneira nenhuma, ao contrário. Portanto, a doença pode ser uma expressão do passado. Importante nós lembrarmos que o corpo físico manifesta as nossas necessidades de aprendizado e a lei de Deus, amorosa, misericordiosa, nos dá aquilo que podemos suportar. Deus não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, já nos disse o espírito de Lacordaire, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item o bem e o mal sofrer. Então, meus amigos, para a resposta do tema de hoje, por que nós adoecemos? Nós adoecemos porque nós somos espíritos imperfeitos, espíritos ainda em evolução. Ainda somos irritados, ciumentos, impacientes, intolerantes, a nossa alma ainda não está em harmonia. Nós teremos saúde, a perfeita harmonia da alma, quando nós estivermos mais evoluídos, mais aprimorados, mas para isso, nós precisamos entender essas questões para poder melhorar e atingir esse grau de saúde. E o Espiritismo nos ajuda. E é da nossa alçada a avançar mais rápido ou mais devagar. A escolha é nossa. Portanto, as causas das nossas doenças, elas estão relacionadas às nossas necessidades de aprendizado, no sentido de que a doença é o caminho da cura da alma. E podem ser relacionadas às causas com os nossos abusos atuais nessa vida, ou ser consequências de vidas passadas. Não no sentido de castigo ou de punição, porque isso não existe, Deus é amor, mas no intuito de ser consequência natural e oportunidade de reajuste, por isso que é o caminho da cura da alma. E nesse sentido, vamos lembrar que o ser humano tem, então, uma complexa constituição de corpos físico e sutis, que nós não vamos aqui detalhar porque não é o objetivo. O corpo físico é um reflexo do perispírito, assim como o perispírito é um reflexo do corpo mental, que é o envoltório sutil da mente, reflexo do psiquismo, como nos explica André Luiz em Evolução em Dois Mundos. E hoje, os nossos pensamentos, emoções, condutas, estão sendo registrados no perispírito. Se eu fumo, se eu bebo, se eu uso drogas, se sou sedentária, se tenho uma alimentação ruim, qualquer tipo de desregramento, de má conduta, inclusive sentimental, por óbvio,
é reflexo do meu íntimo, do meu espírito, esse estado de desequilíbrio íntimo, então com vícios físicos, morais, eu estou lesando o perispírito. E isso está sendo, entre aspas, registrado. Então registra o que é bom e registra o que é ruim, para um futuro molde do próximo ou dos próximos corpos físicos, já que o corpo físico é um reflexo do perispírito, também chamado de modelo organizador biológico, um termo muito interessante trazido por Hernani Guimarães, já que ele molda o corpo físico no processo de encarnação. Molda que jeito? Com esses registros, dentro das necessidades, levando em conta todo um histórico espiritual e levando em conta ainda a misericórdia de Deus, que sempre age a nosso favor. Então, quando o benfeitor espiritual Emmanuel nos fala no texto de Pensamento e Vida sobre a falha no sistema de defesa, abrindo um campo fértil para os micro-organismos nos órgãos menos resistentes ou mais sensíveis, que órgãos são esses? São aqueles que foram lesados por nós, nessa vida ou em outras vidas. E junto com isso, nós vamos ter vários fatores que guardam relação com as doenças. Então, nós temos fatores facilitadores, por exemplo, a baixa renda provoca desnutrição, facilita. Temos os fatores de risco, entre eles o estilo de vida, então tabaco, álcool, alimentação inadequada, se é sedentário, que leva à obesidade, todos os seus desdobramentos e assim por diante. Temos os fatores predisponentes, como genéticos, que nós trazemos e que nos predispõem a diversas doenças, como câncer, por exemplo. Hoje nós sabemos dos proto-oncogenes, que ajudam as células a crescerem, mas que quando sofrem mutações, produzem as neoplasias, os tumores, os cânceres. Então, meus amigos, diante de tudo isso, desta complexidade, imagina uma pessoa que tem uma tendência genética para câncer de pulmão, por questões lá espirituais, e a pessoa ainda fuma, ou câncer de bexiga. O cigarro aumenta muito a chance de ter esses dois tipos de cânceres, então potencializa, agravando muito a situação. Infelizmente, uma grande parte das pessoas tem uma visão bastante materialista e limitada da vida e da doença. Na clínica é muito comum nós encontrarmos uma lesão, e aí nós vamos explicar a ultrassom, por exemplo, um acúmulo de gordura no fígado, muito comum hoje em dia, chamado esteatose, é causada por vários fatores, entre eles síndrome metabólica, obesidade, então diabetes, também medicamentosa, uso de álcool. Aí você vai explicar para o paciente que usa bebida de álcool. Então ele tem esteatose e usa bebida. E alguns vão dizer assim, não, isso é muito comum. Mas a minha família, o fulano, ele bebeu até os 90 anos e morreu de velhice, ele não morreu de tanto beber. Então, é muito comum uma visão bastante limitada, materialista, levando em consideração apenas essa vida. O que aconteceu com esse senhor que bebeu a vida toda, aparentemente sem consequências nessa vida? Ele está lesando o perispírito. Virá nas próximas com as sensibilidades maiores nos órgãos que foram abusados por ele, os órgãos ditos por Emmanuel, sensíveis ou menos resistentes, que nós chamamos de órgão de choque. Quando você tem o fígado mais sensível, o sistema gastrointestinal, o pâncreas, a garganta, por conta de um estresse, às vezes a pessoa passa por um estresse, tem dor de cabeça. Passa por um estresse, tem dor de estômago de maneira recorrente. Então é isso. Portanto, meus amigos, o paradigma médico espírita trabalha com um campo muito ampliado e profundo. É a medicina da alma, que não considera só o corpo físico fragmentado, né, tratando o baço, o pulmão, os rins. Claro que nós precisamos, sim, das especialidades, por óbvio. O conteúdo é muito vasto, mas preservando a visão integral do ser humano, aquela visão holística como um todo. E nesse sentido,
A cura, ela passa pela autocura. O médico é apenas um intermediário do processo, ajudando o paciente a se reequilibrar com a vida, consigo mesmo. E, portanto, com relação ao tratamento, nós devemos buscar todos os recursos da medicina da Terra, que é divina, é instrumento de Deus. A ciência é instrumento de Deus. A doutrina espírita nos ajuda muito no complemento do tratamento, que começa na reforma íntima com as prescrições do maior médico, que é Jesus, e que nos deixou um compêndio, um tratado de saúde no Evangelho. E aí nós temos todo o apoio complementar da casa espírita, permitindo ao médico integrar o tratamento espiritual a todo o arsenal terapêutico que nós aprendemos nas universidades. Nesse esquema terapêutico complementar da casa espírita, nós temos o atendimento fraterno, os passes, os estudos, a oração, o evangelho no lar, os trabalhos voluntários e assistenciais, desde que o paciente esteja em condições de realizá-lo. Nós vamos comentar um pouquinho sobre, no aspecto do tratamento espiritual complementar, nós vamos falar sobre a importância do hábito da oração e passes. Nós não temos como falar tudo por conta do tempo. Então, nós temos hoje vários estudos científicos publicados comprovando a eficácia da oração, dos passes no tratamento coadjuvante. Isso já está implementado em algumas universidades. Vejam, levando em consideração o conceito de Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma, nós somos todos adoecidos, psíquicos, em maior ou menor grau. Nossos pensamentos e sentimentos desajustam a nossa psicosfera. Muitas vezes nossos pensamentos emitem vibrações tóxicas, fluidos, que não são bons. Basta um pensamento negativo. André Luiz, no capítulo 19 da obra Missionários da Luz, intitulado Passe, vai nos orientar com alguns casos práticos a respeito da influência do pensamento, determinando estados de doença, e a importância do hábito da prece para diluir as emissões mentais tóxicas. Os pacientes descritos frequentavam a casa espírita e eles estavam recebendo a aplicação de passes. Há vários casos interessantes, um deles de uma senhora que vivia em conflito com o marido, e a orientação é do instrutor espiritual Anacleto. André Luiz observa, então, na paciente, uma senhora, uma nuvem perniciosa, uma nuvem estranha, fluídica, envolvendo as válvulas do coração daquela senhora. Os dois, ela e o marido, produziam fluidos tóxicos, que no caso dessa senhora se alojou na área cardíaca, que é o órgão sensível dessa paciente. Então, Anacleto vai dizer o seguinte: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexo nas células materiais. Se a mente da criatura encarnada não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Então, meus amigos, esses fluidos que nós produzimos, gerados pela impaciência, intolerância, irritação, agressividade, ciúme, revolta, inveja, vão agir em um órgão de maior sensibilidade, no órgão de choque. A doença tende a se localizar nessas regiões mais sensíveis ou menos resistentes, como disse Emmanuel em Pensamento e Vida. Isso acontece em variados graus, diz Anacleto no capítulo. Às vezes, vai dizer ele, são fenômenos sem maior importância,
mas, na maioria das vezes, produz desastres orgânicos. De que maneira? Via perispírito, centro de força, corpo físico. É a somatização, entre aspas, da energia mental tóxica. Anacleto mostra vários casos e como o hábito da prece pode anular inúmeros males. Veja, o hábito da prece, hábito, e o esforço para se melhorar. Então, a oração sincera desfaz esses fluidos tóxicos produzidos por nós mesmos e faz a aproximação com os benfeitores espirituais. Essa senhora, ela tinha uma dificuldade afetiva com o marido e entrava numa grave posição de desarmonia íntima. Entrava na vibração do marido, que também emitia fluidos tóxicos, plug tomada, dava liga. E ela poderia ter uma cardiopatia grave. André Luiz questiona Anacleto se ela recebe ajuda porque frequenta a casa espírita. E ele responde que não importa a religião, o que importa é estar na senda do bem, em processo de renovação. E essa paciente estava, ela buscava a renovação espiritual sincera. Mas diz Anacleto que a doutrina, sim, tem um recurso a mais. Porque a ausência de dogmatismo e preconceito potencializa o recurso da assistência fraterna dos espíritos amigos. Então André Luiz pergunta, mas e se ela não tivesse fé? E se ela não tivesse nenhuma atividade de ordem espiritual, nenhum merecimento, prática de virtude, ela receberia o concurso dos passes libertadores? E Anacleto diz que se fosse de sentimento reto, sim, ela receberia nas suas meditações. Olha como nós somos auxiliados, meus amigos. Mas ele diz, receberia, embora menor. Menor por quê? Por conta da incapacidade de recepção mais intensa dos passes que a doutrina espírita nos proporciona, porque trabalha com a educação do sentimento, meus amigos. Então, o hábito da oração, o processo de renovação, todo esse sustentáculo da doutrina é muito salutar. A oração é regeneradora e os passes são muito benéficos como tratamento complementar. Claro, desde que o paciente esteja receptivo, com fé, para poder reter o recurso do passe, conforme nós aprendemos com Kardec na obra A Gênese, capítulo 15. Nós sabemos que o receptor, quando tem fé, a fé funciona como uma bomba aspirante da corrente fluídica. Muito bem. Então, nós falamos um pouco sobre os passes, a oração, como são benéficos para o tratamento. E agora eu gostaria de falar, nesse final, a respeito também de tratamento, que é o apoio familiar. Faz parte do tratamento a questão familiar. Então, meus amigos, para nós finalizarmos, a família, ela tem uma participação muito importante no processo, que é coletivo. Nós não estamos reunidos ao acaso no núcleo familiar, nós temos os nossos vínculos do passado. A doença não é só minha ou do meu ente querido, o meu câncer não é só meu. Faz parte de um mecanismo, de um estímulo evolutivo para todos aqueles que convivem. E que, se for bem vivenciada, a doença será o caminho da cura da alma daquele que está enfermo e de todos os que adoeceram juntos. Então, a doença, ela é uma necessidade a ser vivenciada por todo o núcleo familiar, que é um laboratório evolutivo, reunindo afetos e desafetos. Mas Kardec vai nos dizer, no capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, que a maioria dos espíritos reunidos ali no núcleo familiar é de espíritos simpáticos. E se a experiência da doença física ou psíquica de um familiar for bem vivenciada, todos ali vão evoluir em aprendizados. Quando um familiar adoece, passa por toda a experiência de um diagnóstico difícil, por procedimentos, cirurgias,
Tratamentos como quimioterapias, algumas são muito desgastantes. Nós estamos acompanhando a pandemia, ou que ficaram acamados, dependentes. Tudo isso muda muito a rotina da família, que vai precisar se voltar para aquele familiar adoecido. Isso é cansativo, é estressante para todos. Às vezes precisa montar um esquema, um arsenal de cuidados com o paciente. No entanto, meus amigos, é uma bela oportunidade de trabalhar o egoísmo, que é a causa dos nossos males, de todas as imperfeições, e desenvolver mais amor. Porque, afinal de contas, nós sabemos que é na tribulação que nós vamos sedimentar virtudes. E uma das mais importantes nesse processo da doença é a paciência. Paciência com a falta de compreensão do outro, e esse outro pode ser o próprio paciente ou um outro familiar envolvido que se revolta, que reclama, que se faz de vítima, a depender do grau de maturidade espiritual de cada um. Outras virtudes a serem trabalhadas: a tolerância, a compaixão e gratidão. Gratidão pela doença? Sim, porque sempre tudo pode ser pior. Então, olhar os pontos positivos, o que tem de bom e não o que falta. Nossa, mas o que pode ter de bom numa doença? Tem sim. Tem alguém que cuide, às vezes não tem. Então, mas às vezes não é um familiar, é um vizinho, um amigo, às vezes um bom profissional de saúde. Uma coisa é passar pelo sofrimento no conforto, na abundância. Outra coisa é passar pelo sofrimento na falta. E esse conforto não significa só conforto material, isso pode não existir, mas o conforto afetivo, do apoio daqueles que estão ao entorno, familiares, amigos, profissionais. Isso é alimento, é abundância espiritual. Tem pacientes que passam por uma doença muito grave, na falta de tudo, financeira e afetiva, com postura proativa de superação, enquanto outros, no conforto, com todo o apoio, sofrem muito, muito. E às vezes nem é algo tão grave assim. É uma questão de postura, de maturidade espiritual, de leitura que faz da vida, suas crenças, a religiosidade. Mas nós não podemos graduar, julgar o sofrimento do outro. Cada um sabe onde e quanto dói. Não tem como nós mensurarmos a dor do outro, não cabe a nós. Portanto, a mensagem para quem está passando pela experiência da doença, qualquer que seja, nós estamos passando por uma situação difícil com a pandemia, a mensagem é: sigam com expectativas positivas de esperança, sem se entregar ao desânimo, à revolta, às reclamações. Vamos buscar todos os recursos da terra, sim, fazer a nossa parte com responsabilidade e, na medida do possível, continuar frequentando a casa espírita. Nesse momento, nós vamos frequentar as atividades virtuais. O benefício do passe, quando for possível, na nossa volta presencial. Mas nós podemos orar, fazer vibrações, fazer leituras edificantes, estudar, na certeza de que tudo passa e nós estaremos mais fortalecidos e purificados. E aproveito para dizer: façam suas consultas de rotina, visitem o médico anualmente, pelo menos um posto de saúde na região nós temos. A gente quer cuidar do espírito, vai à casa espírita, participa, ora, estuda o perispírito, mas não conhece nem o corpo físico, e é negligência não cuidar do instrumento evolutivo do espírito. Uma hora nós vamos ser cobrados pela contabilidade divina. Durante o meu processo de cura da alma, eu tive 2 cânceres na mesma época, tireoide e mama. Eu não deixei de frequentar a casa espírita, participar dos estudos, fazer as exposições, tomar o passe, deixei de aplicar o passe, passei a receber, só me ausentando nos períodos de debilidade pelo tratamento quimioterápico, no pós-cirúrgico. E eu posso dizer para vocês, com experiência própria,
foi o meu sustentáculo. Além, claro, da família, dos amigos queridos, né, que oraram por mim, que ajudaram, o amparo da espiritualidade, que é incrível. Isso vai despertando em nós um sentimento de gratidão imensa. E muitas vezes, meus amigos, nós percebemos que nos momentos difíceis da vida das pessoas, como, por exemplo, uma doença grave, um diagnóstico difícil, a pessoa se afasta do centro espírita. Isso é um equívoco muito grande. Só mesmo se não houver possibilidade de frequência. Portanto, queridos amigos, era isso que nós gostaríamos de conversar essa noite. Nós queremos agradecer a oportunidade de passarmos alguns momentos juntos. Então, querido Paulo, nós voltamos com você. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Karina. Eu que agradeço, tenho certeza que o pessoal que está aqui ouvindo também ficou extasiado aqui com a sua fala, a mensagem que você trouxe, muito bonita, muito reflexiva e importante para todos nós, porque quem nunca ficou doente ou quem nunca vai ficar doente habitando o corpo físico, né? Então, faz parte dessa nossa jornada. Muito obrigado mesmo pela sua reflexão na noite de hoje, com certeza vai ser importante para muita gente, né? Para mim foi, né? Com certeza para outras pessoas também será. Karina, tem algumas perguntas, podemos ver? Sim, claro. Eu vou colocar aqui, aí eu leio, e aí você pode falar o tempo que você quiser, tá? Hipócrates afirmou que não existem doenças, e sim doentes. Como compreender isso do ponto de vista espírita? Pois é, Paulo, exatamente, né? É praticamente a base da nossa fala de hoje, né? Claro que existem as doenças, mas como passar pela doença, né? Muitas vezes a pessoa faz uma tempestade num copo d'água, não é, Paulo? E fica mais adoecido ainda. Então, claro, existem as doenças, mas a maneira como nós vamos passar pela doença é extremamente importante. E entra lá naquela orientação do bem e do mal sofrer, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Lacordaire. Então, como que nós vamos passar por isso é extremamente importante para o processo de cura da alma. A maneira como você vai vivenciar todo esse processo, né, desenvolvendo as suas virtudes, como paciência, gratidão, confiança, determinação, com coragem para o enfrentamento positivo da doença. Não é agora? Na concepção do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, todos nós somos adoecidos. Porque quem é aqui que não tem um ciúme, uma inveja? E isso é um desequilíbrio íntimo, não é? Se saúde é a perfeita harmonia da alma, todos nós somos adoecidos ainda, não é, Paulo? Sim, claro, tem razão. Tem outra pergunta aqui, eu acho que todas vão mais ou menos no mesmo sentido, né? Como funcionam as doenças psicossomáticas? É relativo somente à culpa doentia ou existe um processo kármico? Eu vou fazer um adendo aqui, Karina, você falou do câncer, né, que tem um caráter genético e tantas outras doenças, né, como a depressão, por exemplo, né? E aí, obviamente, entra o processo kármico também, né? A doença psicossomática estaria relacionada também a esse processo kármico? A pergunta vai nesse sentido, né? Pois é, então, é o que nós comentamos durante a exposição, sobre as causas das doenças, não é? A expressão a doença é apenas uma expressão do indivíduo na vida, não é? Então, as causas, elas podem ser, sim, atuais, como as aflições, a gente estuda isso no capítulo 5, mas nós temos as causas passadas, pelas lesões, pelos nossos desequilíbrios íntimos, nossos processos aí internos, que vão sendo registrados no perispírito, nós vamos lesando por todos os nossos desregramentos, a nossa falta de disciplina, os nossos desequilíbrios emocionais e sentimentais, vamos lesando o perispírito. E aí nós vamos lesando e vamos vir com aquelas sensibilidades nos órgãos ditos lá por Emmanuel, né, os órgãos mais sensíveis, que são os órgãos de choque,
e muitas vezes com doenças que são oportunidades de reajustes. É muito importante nós termos isso em mente, não é? É processo de cura da alma, por quê? Porque é uma oportunidade de reajustar as nossas questões do passado. Então, a causa de tudo está no espírito, né? E a questão psicossomática, ela tem tudo a ver com o que nós falamos, né? A causa das doenças, as causas das doenças são espirituais, sempre. Então, o nosso processo está no espírito. Então, sempre levar em consideração isso. E aí ele disse aí, questão da culpa, né? Uma das piores questões que nós podemos trabalhar é a culpa. Por isso que nós temos que buscar o equilíbrio, buscar a superação dos nossos erros, né? Através do arrependimento e de seguir a vida adiante, tentando refazer, tentando reajustar. Uma das piores coisas que nós podemos levar para o mundo espiritual, não é, Paulo? É culpa. Não é culpa pelos erros, pelas questões. Nós devemos trabalhar isso já em vida para não complicar a nossa situação depois. Isso é um fator bastante agravante e realmente muito adoecedor, não é? Sim, perfeito, Karina. Eu queria dar um realce naquilo que você falou do Emmanuel, que eu acho muito interessante. O André Luiz também comenta um pouquinho de que até mesmo as doenças que próprias pela baixa do sistema imunológico, e aí você sabe melhor do que eu isso, são decorrentes do desequilíbrio psíquico, né, ou do espírito, ou seja, há uma baixa no sistema imunológico por conta da causa causada pelo espírito, e aí, obviamente, o campo somático, que é o corpo, acaba adoecendo, né? Então, isso explica muita coisa, né? Que a causa causal das doenças, como você acabou de falar, está no espírito, né? Isso é importante as pessoas entenderem, né? Exatamente, Paulo. E olha, André Luiz também disse isso, né? Tão importante aquela fala do Henrique de Luna, né, para o André Luiz, dizendo a ele que a doença, ele teve um câncer, né, e a obstrução intestinal, talvez não tivesse se agravado tanto se ele tivesse um padrão mental diferente quando encarnado. Olha que grave isso. Então, se ele tivesse, e que padrão mental é esse que o Henrique de Luna disse, né? Com fraternidade, né, a maneira como ele tratava as pessoas, fraternidade, amorosidade, esperança. Então, essa busca pelo equilíbrio. Então, muitas vezes, claro que nós temos as nossas programações espirituais e muitas vezes vamos passar, sim, por uma doença bem grave, mas a maneira como nós vamos passar e esse padrão mental pode mudar o curso da doença. Claro que deixa o fardo muito mais leve, não é, Paulo? A maneira como nós vamos trabalhar isso. Porque se eu reclamo, se eu sou irritada e acabo contaminando ali o meu grupo familiar com, né, o meu modo de ser, tudo isso vai ficar muito mais pesado. De maneira que se eu enfrento com positividade, com uma expectativa esperançosa, com otimismo, buscando a minha cura real, eu também contamino e posso mudar muitas vezes o curso da doença, né? A maneira como essa doença vai se expressar naquele momento. Isso é muito importante, né, Paulo? Com certeza. É o que você comentou em sua fala, né? O bem e o mal sofrer lá da mulher, né? Que eu acho interessante o seguinte, né, Karine, que a doença e o sofrimento, elas vêm nos mostrar que a gente não se conhece. E aí, no momento de dor e sofrimento, de desespero, parece que a nossa fé é tão pequena, né? Nosso mau humor vem à tona, o nível de desespero imenso toma conta da gente. Então, é uma oportunidade valiosa da gente perceber que, às vezes, a gente fala muito de doutrina espírita e tudo mais, mas não consegue internalizar isso ainda, né? E aí, esses acidentes de percurso, vou chamar assim as doenças, né? Vem ligar o alerta para a gente, que a gente ainda não está em sintonia a nossa vivência com aquilo que a gente está falando, que a gente está pregando, né? Mas... Exatamente, né? E como isso é real, não é? Quando a gente precisa dos testes, né, Paulo? Precisa passar pelas situações para ver como nós estamos no nosso processo evolutivo, não é? E realmente, é nessa hora que nós vamos ver como é que nós estamos, não é? Não é uma hora muito boa, não, eu confesso, mas é necessário.
Tem outra pergunta aqui, eu acho que você meio que já respondeu isso, Karina, na anterior, né, dizendo que, além dos processos kármicos pelos quais passamos, podemos dizer que existem doenças que nos são próprias por conta do nosso psiquismo, você comentou isso na palestra, né? Isso. Otimista, Uhum. ainda E é preso, isso. e uma falta de compreensão em relação à vida, eu acho que isso é importante. Exato. Essa falta de compreensão em relação à vida é importante, né? Porque a leitura que o indivíduo faz da vida, a sua religiosidade, as suas crenças, né? Aquilo que ele acredita, a sua espiritualidade, nesse momento é muito importante, né? Para ajudar a superar essas questões aí. Então, sim, é exatamente isso, né, Paula? Sim, perfeito. Agora tem outra aqui que é interessante, que você comentou sobre a doença em família, né? Que é uma reflexão que normalmente a gente não faz, né? Que a doença que está na família, ela serve a um propósito familiar. E eu acho que isso é uma reflexão muito boa que você trouxe na sua fala, para a gente lembrar disso, né? E eu, particularmente, nessa pergunta aqui, tem uma reflexão que eu acho interessante, porque a gente percebe muito isso, né, nas famílias, onde geralmente tem uma pessoa com um problema de depressão. E geralmente aquela depressão mais grave, que a pessoa fica na cama e que, entre aspas, dá trabalho, né? Então, a pergunta é, sobre a doença em família, no caso da depressão, parece que ao invés de haver uma melhora, a família adoece junto. Como contornar essa problemática? Pois é, a família muitas vezes adoece sim junto, né? Ou já era uma família adoecida, muitas vezes já era adoecida, né? Que lembra de novo lá do conceito de Emmanuel. Todos nós temos graus aí de adoecimentos por conta do nosso conteúdo íntimo. E a doutrina espírita nos ajuda muito a contornar, né? Nós trouxemos aqui hoje algumas questões relacionadas à doutrina, os seus pilares, né? Mas precisa buscar ajuda, né? A casa espírita ajuda muito, nesse caso todos precisam buscar ajuda, não é só aquele que está com um transtorno psíquico, e tem tantos, né? Não só a depressão, tem alguns que são muito mais graves, não é difícil de enfrentar, mas todo o grupo familiar precisa buscar apoio. Terapias, né? Apoio dos médicos, medicamentos, psicólogos, para poder contornar tudo isso. E a questão da espiritualidade, né? De buscar ajuda na casa espírita, atendimento fraterno, fazer o evangelho no lar, muda muito a vibração da casa. O evangelho no lar, meus amigos, é importantíssimo. André Luiz vai dizer que a casa que faz o evangelho no lar, no plano espiritual, é como se fosse um foco de luz. Então, eu acho que essa questão também ajuda muito, né? Buscar a questão religiosa, né, a oração e todo esse apoio que nós falamos aqui durante a exposição. Não é fácil, mas não acontece ao acaso, é porque precisa ser enfrentado e estamos na necessidade do aprendizado, não é, Paulo? Sim, perfeito, Karine. Tem uma pergunta aqui que ela vai ao encontro dessa também que você falou, né, se as doenças mentais seguem a mesma lógica kármica das doenças físicas, né? Seguem a mesma lógica e a mesma questão, né? Como o entorno e o próprio enfermo vai enfrentar tudo isso. A gente analisa, Paulo, dizendo que as questões, né? Os nossos conteúdos começam lá a nível mental e depois, entre aspas, vai descendo para o corpo físico. Então, nessa reencarnação, venho com esses problemas mentais, essas questões, esses transtornos. Depois, nas próximas reencarnações, é o corpo físico que se expressa, não é? Mas como eu vou lidar com isso também? É a mesma coisa. Então, se vou buscar tratamento, né? Se estou no processo de resignação, né? Importantíssima a resignação, o enfrentamento, a aceitação, a resiliência. Tudo isso é determinante nesse processo aí de cura da alma, né? Sim, perfeito. É a mesma coisa, segue a mesma linha. Tem a última pergunta aqui, Karine, né, que eu acho que também está muito dentro do que você falou, né? Do ponto de vista espírita, como podemos enxergar as crianças que nascem com doenças terríveis, como câncer, HIV positivo, hidrocefalia, etc. Vou incluir aqui a ansiedade e a depressão, porque eu tenho notado muitos amigos meus que têm crianças, aí antes dos 10 anos de idade, são extremamente ansiosos e às vezes apresentam casos de depressão, né? É muito interessante que a gente analisar do ponto de vista espírita, né?
Exatamente. Vamos lembrar que a criança é criança no corpo físico, mas é um espírito milenar, trazendo todas as suas questões, o seu histórico espiritual, não é? Então, e olha, o espiritismo é o que nos explica, dentro da dinâmica da justiça divina, todas essas questões difíceis, né? Como é que nós vamos explicar uma criança de 2, 3 anos de idade que morre de câncer? Não é? Não tem como, ela não teve nem tempo de errar aqui nessa vida. Portanto, as causas, como nós dissemos, estão no passado, nas outras vidas. É uma criança agora, mas é um espírito milenar, né, com suas escolhas, seus erros, acertos e tudo mais, e traz tudo isso dentro daquilo que a gente entende, né, de lesão, de perispírito, de oportunidade de reajuste, e lembrar, né, de misericórdia divina. Às vezes a gente não consegue concatenar, né, olha uma criança dessa maneira e fala, nossa, cadê Deus, cadê a justiça, né, cadê o amor de Deus, né? Mas é uma visão limitada, como nós colocamos. Nós temos que ter uma amplitude de visão, né? Dentro de todo esse contexto trazido muito bem pela doutrina espírita, não é, Paulo? Sim, perfeito, Karina. Karina, muito bom. Acabaram as perguntas, né? Mas agradeço muito, foi muito enriquecedor, foi fantástica a sua fala. Tem aqui o pessoal deixando mensagem de agradecimento, o Carlos César, a Sueli, a Juliana, um amigo seu aqui, deixa eu ver, não apareceu? Apareceu toda a mensagem aqui, né? Do Ricardo Beretta, a Marília também, a Maricela, então são muitos elogios a você, a Luísa aqui falando, que você dividiu conosco também o seu processo, que não é uma coisa muito fácil da gente falar abertamente, né? E Maricela também, e particularmente também agradeço imensamente pelo seu tempo, né? E pela sua bondade de falar para a gente aqui e compartilhar a sua experiência como médica, como espírita, como palestrante, foi muito bom. Como paciente, né, Paulo? Médico, espírita e paciente, né? Médico e paciente. Então, se puder ajudar, contribuir com alguma questão, né, pela experiência, que é uma experiência dolorosa, mas que hoje a gente vê com outros olhos, né? E a doutrina maravilhosa é sustentáculo. Então, se puder ajudar, sempre eu vou estar à disposição, viu, Paulo? Eu agradeço imensamente a oportunidade. Um beijo em todos os amigos aí. Muito bom. Karina, eu ia passar para você, se você quiser fazer as suas considerações finais sobre o tema, alguma coisa do tipo, e perguntar se você gostaria de fazer a prece final, senão eu posso fazer. Faço sim, viu, Paulo? Tá bom. Muito bem. Meus amigos, então vamos, nesses instantes, agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, colocando nesta prece a nossa melhor parte sempre, bondade, paz, alegria e gratidão imensa por estarmos aqui despertando as nossas consciências com as grandes verdades do Espírito. O nosso intuito é estarmos cada vez mais próximos do Evangelho, do nosso Mestre Jesus, de tal maneira que cada criatura que cruze o nosso caminho possa perceber, ao menos um pouquinho, do imenso amor que recebemos de Ti, querido Mestre Jesus. Agradecidos à espiritualidade amiga que nos sustenta e nos ampara, nós vamos encerrar a reunião desta noite, todos envolvidos pela paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Obrigada, Paulo. Um beijo em todos. Obrigado, Karina. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Semana que vem estaremos aqui com mais uma live, com mais uma reflexão. Que assim seja. Boa noite a todos.